aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Gaúcho de Porto Alegre, aos 8 anos, chegou em Rio do Sul. Coração rio-sulense, coração catarinense. Filho de Germano e Ivanildes Carneiro, casado com Cátia Regina Queires, 29 anos, 8 de namoro, ou seja, quase 4 décadas juntos. Ela, pedagoga, pai de Luiz Gustavo, aposentado, católico, flamenguista. Formação, licenciado em letras e mestre em educação pela FURB. Membro da Academia de Letras Santa Catarina do Brasil. Professor do Colégio Rui Barbosa, ensino médio, 31 anos, unidade, 18 anos. Direito, engenharia civil, administração de empresas. Como hobby, gosta muito do futebol. Adora as corridas de rua, as famosas maratonas. Prato preferido, massas, bebida, um bom vinho. Admira a persistência, mas detesta a apatia. É ele, professor Flávio Joaquim Fronza, o estimado professor Flávio, como é conhecido, no meio dos nossos jovens estudantes, ensino médio, cursos superiores, da nossa unidade, do nosso Colégio Rui Barbosa, uma história bonita. Gaúcho que veio de Porto Alegre, mas que com 8 anos chegou em Rio do Sul, como eu dizia, e que tem o coração muito rio-sulense, muito catarinense. Aqui se estabeleceu. Aqui, como profissão, professor, como missão, educar. E é o que ele faz durante toda a sua trajetória. Ele e a sua estimada esposa Cátia Regina, aqueles pedagoga que também tem uma história muito bonita na educação. E é o nosso convidado do programa Na Boca do Povo para falar do estimado, parceiro do nosso futebol de veterano, parceiro do futebol do nosso caceteiro, da nossa antiga conservadora Baque Cubão, na época que o futsal se chamava ainda futebol de salão, época do saudoso Sebastião Bach, de uma história bonita no esporte, ele que também é esse atleta que gosta muito dessas corridas de rua. Estimado, obrigado por ter vindo. Nosso estimado professor Flávio Joaquim Fronza, que pertence à Academia hoje de Letras do Brasil, seccional de Santa Catarina. Pô, que honra, estimado. A honra é toda minha. Já aproveito o momento para agradecer o convite. Me sinto homenageado e, em meu nome também, eu já me sinto homenageando todos os professores, já que no último domingo comemoramos a data, o Dia dos Professores. E isso foi uma coisa, estimado, bem lembrado, porque eu até anotei aqui, ó, dia 15, está aqui no meu roteiro, o último domingo, Dia do Professor. E a gente percebeu, estimado, que com ressalvas algumas colocações em alguns editoriais, alguns jornais, alguma coisa em televisão e rádio, a gente sentiu que o Dia do Professor, evidente que foi no final de semana, era um feriadão, mas que foi pouco propalado. E o professor, uma coisa tão linda, maravilhosa, estamos aqui, a nossa equipe de trabalho, lá na suíte tem o Léo, tem o diretor, o Fábio, a direção, Canani e o Rubens, Baby, nosso estimado compositor, músico. Quem não passou pelas mãos de um estimado ou de uma estimada professora?
Com certeza. E tão pouco propalado num dia tão importante, que é o dia do professor, que foi no último domingo, dia 15. É isso aí. E dizem até que o dia foi tão ruim para os professores que ainda houve o horário de verão. Então ainda ele perdeu 1 hora do feriado dele. Desvalorizou mais ainda o feriado. Caiu né? no domingo e ainda perdeu 1 hora. Perdeu 1 hora do feriado. É, então verdade. realmente está desvalorizado. Não é? Sem falar naquele salário que, evidentemente, que no setor privado da educação o salário é um pouco diferente. Normalmente melhor que no ensino público. Mas que, no geral, a gente sabe que o professor é mal pago. Com certeza. Você também entende dessa maneira? Com certeza. Pelo trabalho, pela dedicação, pela exigência hoje do ser professor, financeiramente não compensa e não estimula. A juventude, você percebe quando faz uma pesquisa com os alunos, são pouquíssimos, ou praticamente nenhum diz que quer ser um dia professor. Ao contrário de antigamente, né? Exatamente. Né? Muitos tinham a profissão ou professor como uma referência e queriam se tornar professor justamente por causa desta referência. E hoje os melhores professores estimulam outras profissões, mas não estimulam a profissão professor, porque realmente o aluno olha hoje, né, o jovem, o adolescente, o jovem, o adulto também, e não vê uma perspectiva muito feliz nessa carreira. Considerando ainda todas as agruras e problemas que enfrentam os professores nas salas de aula, né, chegando a ponto de agressões verbais, até físicas. Então o respeito realmente é um problema muito sério e um desestímulo à profissão. É verdade. E você falou uma coisa e me deu um gancho aqui, estimado. Não estou dizendo todos nós aqui, porque esses meninos aí que fazem parte da minha equipe, somos de meninos, né? Tinha as meninas do joio, eu tenho os meninos do Neri aqui, né? Aqui não tem mulher que trabalha comigo, só meninos, né? Ok. Mas é verdade, e esses meninos maravilhosos aí que são da equipe, e nem o Baby, que é um pouco mais experiente, e nem você que é um pouco ainda mais experiente, talvez você tenha esse conhecimento, mas lá, outrora, na época que o arco-íris dava em preto e branco, e que o Poça dava na prateleira, estimado, principalmente a nossa família, como cultura do nosso interior, mais aqui do Alto Vale, falando notadamente, era o filho ser ou freira, ou estudar para padre, ou ser professor. É verdade. É mais ou menos. Quem é da velha guarda sempre que era isso. Era uma cultura. É verdade, é verdade. E hoje, poucos vão buscar esse caminho religioso, poucos, que é tanto freiras, ou padres, ou bispos, enfim. E poucos procuram a carreira de professor, que eu falava na minha abertura aí. É uma profissão? É. Mas, antes de tudo, é uma grande missão. Uma grande E missão. qual é essa missão dos estimados professores? E aqui representando todos me permitirem, evidentemente, o nosso estimado professor Flávio. A missão é realmente dar suporte à sociedade e levar à sociedade um jovem preparado para enfrentar de maneira ética, responsável, todas as situações como um futuro profissional ele irá enfrentar. Então o professor dá esse suporte, prepara, orienta, cada um em sua disciplina, mas hoje, olhando mais a interdisciplinariedade que existe, as relações que existem, e preparar realmente esse futuro profissional que vai atuar na sociedade. Essa é a grande missão. E esse suporte, essa base, essa estrutura, nasce na escola. E depois faz um caminho dentro desta escola e depois na faculdade e, consequentemente, os cursos que ele irá fazer. Então, essa é a nossa missão, preparar uma sociedade melhor. Agora, para isso, estimado professor Flávio, para isso, também esse norte tem que vir muito bem conduzido de casa, né? A família é o arranque de tudo. Eu diria, Neri, que se a situação hoje está complicada é porque nós perdemos um grande aliado. Esse grande aliado é a família. É a família. É a família. Nós perdemos. Há uma confusão muito grande em muitos lares e estas confusões se manifestam em sala de aula. Então, muitas vezes, como no passado nós tínhamos esse respaldo da família, e quando eu falo passado, isso é assustador, porque são 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? que a situação ficou complicada. Nós vemos muitos jovens sem norte, sem orientação
E as famílias delegando aos professores a função que é dela, que é educar. Educar. O bom dia, o muito obrigado, o dá licença, isso é em casa. Isso é em casa. Isso não é papel do professor. Isso não é papel do professor, sem dúvida. Não, claro que não. Com certeza. Então, nós não temos mais, em sua grande maioria. Claro que existem exceções, mas as exceções muitas vezes não conseguem compensar essa maioria que está realmente sem saber como agir diante dos seus filhos, deixando-os à vontade para escolher, para decidir, para tomar decisões que eles não têm a maturidade devida para isso. Então, isso deságua na sala de aula e as dificuldades aparecem. E na sua avaliação, estimado professor, claro, você convive com pessoas, com alunos do ensino médio e também com pessoas da faculdade, enfim, direito, engenharia civil, administração, como você dá suas aulas. E com pessoas bem mais experientes, jovens também, mas com pessoas mais adultas, sem dúvida. Por que isso tem acontecido dos 20, 25, sei lá, 15 anos para cá? Porque as famílias perderam esse rumo do norte dessa orientação que você falou. Porque se tem que sair de casa, evidentemente que antigamente o homem trabalhava. A mãe ficava cuidando dos filhos. E dava aquela palmadinha no bando. Quantas palmadas eu levei, quantas varas de marmelo a minha mãe arrancou do mato. Eu já falei isso aqui, não tem vergonha? E nunca me arrependi, nunca fiquei puteado com a minha mãe. Na hora sim, mas hoje eu agradeço. Porque eu tenho certeza que eu fui muito bem educado. Tem meus defeitos? Claro que tem. Erro muito? Erro. Mas eu aprendi muito em casa. E ninguém ficou com ódio ou raiva da mãe e do pai, muito pelo contrário. É em função da mãe trabalhar fora, o pai hoje... Ninguém mais fica em casa. E não tem, todo mundo tem que trabalhar e os filhos sozinhos, e tá aí a Deus dará, na grande maioria, evidentemente que não são todos, mas na grande maioria é isso, professor. Bom, há 15, 20 anos, quem criou muitos destes filhos, que eu diria com muitos problemas, foram os programas de televisão. Muitos não tendo o pai e mãe, a televisão fazia esse papel. Ainda havia um filtro nessa TV. Hoje acontece algo pior, as tecnologias estão criando esses filhos. E nós sabemos que as tecnologias não têm limite. Eles acessam o que querem, a hora que querem. Então, realmente, a saída da mãe foi fundamental para uma desestruturação familiar. A mãe também teve que ir a campo, teve que trabalhar para dar conta das necessidades familiares. Então, como você diz, eu já havia essa situação de ter uma mãe que cobrava, que realmente era dura quando precisava ser, eu diria, você falou em vara de marmelo, a minha já tinha um arsenal preparado, que começava com tamanco, revista, ou seja, ela deixava tudo muito bem estrategicamente colocado, e a cinta era o último. Caso você passasse por todos estes, porque ela, quando você chegava em casa, ela já começava atirando na porta. Então ia pegando tudo que ela deixava pronto, Era o tamanco, era a revista, era o vaso, por fim, a cinta. E você sabia qual era o ritual, então você tinha medo, você respeitava, você procurava não transgredir. Hoje, o jovem, ele tem uma reação muito interessante em sala de aula. Se você diz que ele tirou 0 ou tirou 10, a reação é a mesma. Não muda nada, É uma apatia. Se nós chegasse com uma nota baixa em casa, tá louco? Não muda nada. Não, é impressionante você dizer que ele foi bem ou foi mal. Eu já tive situações que o aluno pediu para não falar que ele foi bem ou tirou nota boa, porque perante a turma isso não ficaria muito bem. Então, é que chegamos. Imagine, você não pode valorizar extremamente em algumas situações, porque não seria bem visto perante o grupo, não seria aceito, já seria visto como um nerd, ou alguém aquele que não CDF, se enquadra no padrão do grupinho, sabe? A turminha, a galera. Então, já situações como esta aconteceu em sala de aula. E o problema, professor Flávio, é que hoje esse tapinha, essa palmada na bunda não pode se dar, a vara de marmelo, porque já tem o conselho tutelar. Hoje os filhos denunciam o pai e a mãe, Deus o livre se bater. Eles estão tudo orientados assim, tem umas coisas que eu não sei, eu acho que eu estou num outro mundo, eu não sei que rumo que nós vamos tomar, estimado, onde é que nós vamos chegar com isso tudo? Porque era um corretivo, mas havia algo de pedagógico nesse corretivo. Claro que a violência, ninguém prega a violência, ninguém quer agredir. E nem vão voltar aos velhos tempos também. E também ninguém quer que volte aos velhos tempos, de jeito nenhum. Mas pelo menos os pais hoje, eles têm que dar limites. A grande questão hoje que eu penso é o limite.
O nosso jovem, ele não tem limite, como eu gosto de ressaltar e ressalvar. Algumas famílias ainda prezam. E justamente são estes os alunos que se destacam quando você percebe que há uma retaguarda formada pelo pai, pela mãe, pela estrutura familiar. São alunos muito bem educados, são alunos responsáveis, são alunos que correspondem e é o resultado de uma família estruturada onde há limite. Onde não há limite, não há disciplina. O resultado é o exemplo que vem de casa. Com certeza. Não tem dúvida. Eu nunca vi bananeira, baby, da abacaxi. Lógico. Nunca vi bananeira da abacaxi. Não e meu acontece. pai me dizia uma coisa, cuidado para não ser enganado. Nunca vai em corrida de ganso e briga de cavalo que não existe. Que é mentira, estão te aplicando. Estão te enganando, meu filho. Então essa que é a grande verdade. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, professor Flávio, e depois nós vamos voltar para falar um pouquinho da sua história. Você veio de Porto Alegre muito pequenininho, tem um coração muito rissulense, muito catarinense, está na nossa comunidade há muitos anos, e também eu ia falar no segundo bloco, vamos deixar para o último bloco para falar da Academia de Letras do Brasil, seccional de Santa Catarina, que você, a sua esposa Kátia e outras pessoas, que é a dona Judite Ledro, e Ferrari, a minha professora, a estimada Neide Areco, eu acho que é vocês 5, né? Sim. 5, né? Ivo Ferrari, Judite Ledra? Judite Ledra. O Ivo Ferrari, a Neide Areco, a Moreira Areco, e a Kátia e o estimado professor. Isso nós vamos falar no último bloco do programa, porque é uma honra para nós de Rio do Sul ter membros da academia. Evidentemente que é uma seccional de Santa Catarina, que bom que nós temos pessoas capacitadas e que já são membros, que foram diplomados, uma coisa maravilhosa. E eu me sinto orgulhoso porque conheço todos. E todos são merecedores dessa comenda maravilhosa. Baby, é contigo, estimado. Vamos lá. Continuando aqui, Neri, com a nossa singela homenagem aos professores, mestres e educadores em todo o Brasil. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, um amigo em que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir qual é o melhor caminho. Pra mostrar pra você, eu não esqueço mais esta lição. Amigo, eu ofereço esta canção ao mestre com carinho.